Olá, olá, olá! Aqui quem fala é Ana Carolina Rodrigues e esse é o segundo episódio do Inspirando Advocacia. Gente, eu tô muito feliz com a repercussão do primeiro episódio, com a repercussão no Instagram. Muito obrigada desde já, se você tá aqui. Espero ajudar você de alguma forma, enfim, se você for advogada ou não. O que eu quero é ajudar, transmitir sabedoria e conhecimento. De forma bem rapidinha, para quem não me conhece, eu sou advogada, moro em Belo Horizonte, mas sou natural de Barbacena, formei em Direito em 2017 e me encontrei com a advocacia depois de me encontrar com o empreendedorismo e me apaixonar com o fato de ser minha própria chefe, né? Poder fazer várias parcerias, fazer meus horários, mas não é só isso. Tem toda uma parte por trás da advocacia autônoma que podem trazer muitas dúvidas para quem está começando. E aqui eu trago uma indagação. Será que não estamos sempre começando? Às vezes eu penso, além da advocacia autônoma, quais são, minhas outras opções? O que me espera? O formato de entrevistas, ele vem no sentido de que a atenção não se concentre em mim, mas sim em quem estiver sendo entrevistado. E o que aconteceu? Eu achei que para a gravação da primeira entrevista seria suficiente meu microfone de lapela e não foi. A gravação não ficou lá, mas ficou mais ou menos. Mas para a primeira vez ficou ok. E o que eu fiz? Comprei um microfone novo e estou aqui gravando esse áudio com o novo. É um teste também, porque também pode ser que dê errado. Então, os áudios estarão um pouco diferentes. É só este aviso. Vou começar aqui a apresentação da minha convidada. Quem vai bater um papo com a gente hoje é a Fabíola Elisa Polinário. Ela tá com 29 anos, ela também é natural de Barbacena e lá reside atualmente. É graduanda em Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos, Unipac, que tem sede em Barbacena, e pós-graduanda em Direito Público. É advogada. Atualmente atua nas áreas civil e criminal e também é mentora em marketing jurídico, usando como meio de comunicação com o seu público, principalmente o Instagram, através do @FabiolaApolinário_ADV. Pode deixar que eu também vou colocar na descrição do podcast para vocês, ok? O principal fato da escolha dessa entrevista com a Fabi foi que ela produz um conteúdo digital voltado a trazer uma advocacia real. Pelo menos o que é real para mim, né? Adianto que a gente falou muito sobre marketing jurídico digital na entrevista. Bora começar? Vamos lá? Bora! Oi, Fabiola! Olá! Primeiramente, quero agradecer, o convite, Fiquei muito feliz, Espero compartilhar aqui com vocês um pouquinho, do que eu já passei nesse tempo aí de advocacia. Eu que agradeço. Nossa, eu tô muito animada, gente. Antes de tudo, antes da gente começar com a entrevista, com as dicas e tudo mais, que eu sei que tá todo mundo ansioso, eu queria que você fizesse uma apresentaçãozinha de você. Meu nome é Fabíola Polinário, Eu sou advogada atuante aqui na comarca de Barbacena, Atualmente eu não trabalho só em Barbacena, por meio do online, E atuo na área civil e criminal, Especificamente na vara de família. E no criminal, eu pego todas as demandas do criminal, sem exceções. Me formei tem 5 anos, Advogo há 3 anos e meio. E eu acho que é isso. Maravilhosa. Gente, eu conheço a Fabiola, só para vocês terem ideia. A gente estudou juntas uns aninhos, né, Fabiola? Sim, a gente estudou uns aninhos aí. Eu acho que foi 2 anos e meio que a gente estudou junto. Sim, na Unipac. E somos acho que uma das poucas pessoas, né, que formou ali na Unipac, na nossa sala, que advoga. Sim, é verdade. Só para o pessoal entender, eu estudei só 2 anos e meio com a Carol, porque eu passei no ProUni, Entrei na universidade em uma turma e passei no ProUni no 6º período. Então eu tive que mudar, fazer essa mudança de sala, E aí conheci ela. Sim. E aí, uma pergunta que eu acho interessante para a gente começar essa entrevista, que também é um bate-papo, é por que você escolheu direito? Essa pergunta acho que ela sonda muito, todas as pessoas em todas as áreas, quando a gente toma essa decisão.
A primeira vez que eu falei que eu queria fazer direito, eu estava na 6ª série, né? Agora eu não vou me recordar a idade. E sempre tive um senso de justiça muito grande, né? De querer defender as pessoas em brincadeiras, né? Que a gente faz quando a gente é criança. Eu sempre era a que defendia, mesmo quando a pessoa estava errada. Tive uma oscilação querendo fazer letras. Eu estava no 2º ano do ensino médio, mas pensei, né, em fazer letras por pensar que era muito impossível fazer direito. Mas direito sempre foi a minha primeira opção e eu gosto muito da área que eu escolhi, né? Eu acho que eu posso dizer que eu nunca pensei assim que eu seria feliz fazendo outra profissão, né, em outro curso. E aí, uma outra pergunta que eu acho super importante é se ser advogada foi uma escolha ou não. Porque, assim, para mim, quando eu acabei de sair da faculdade, eu não queria advogar. E durante um tempo eu trabalhei com outras coisas, né? Tive um brechó, fiz estágio de pós-graduação e acabei advogando por conta das circunstâncias da minha vida. Como que foi para você? Para mim, eu nunca quis advogar, né? Quando eu entrei na faculdade, a minha primeira opção não era ser advogada, não. Eu entrei na faculdade querendo ser delegado. No decorrer da faculdade, eu fui vendo outras possibilidades, né? Mas ainda na advocacia não era uma delas. Quando eu comecei a fazer estágio prático, né? Na área criminal, que eu achei aquilo interessante, né? Fiquei pensando assim, eu acho que eu quero fazer isso. Mas não tinha tanta certeza. Mas quando a gente estava no 10º período, eu costumo falar que eu tive um chamado para advocacia, né? Não foi uma escolha solitária, né? E eu senti que eu teria que advogar, né? Que esse era o meu propósito. Então, foi sim uma escolha, advogar. Que legal. Que lindo, é uma missão, né? Às vezes eu tento explicar essa circunstância para algumas pessoas e elas não conseguem entender. Por isso que eu falo um pouco superficial, né? Não querendo tocar na parte religiosa, né? Só para a pessoa entender que foi uma escolha. Essa pergunta é interessante, porque muitas pessoas usam a advocacia como última opção. Sim. Tipo, o que sobra, né? É. No meu caso foi um pouco assim. Confesso. Mas o legal é que, às vezes, você pensou na advocacia assim, eu tenho que advogar, né? Porque como se fosse o que sobrasse, né? E depois você vai se descobrindo como uma ótima advogada. Sim. E vai gostando da profissão, amando, né? É. Uma coisa que eu acho muito importante também é falarmos sobre nós como um todo. Às vezes a gente fica focado em falar sobre o nosso estado atual do advogado e esquecemos que nós somos muito mais do que isso, sabe? E aí eu queria saber se, além de ser advogada, você já trabalhou com alguma outra profissão. Eu escutei que você fez um estágio durante a graduação, mas eu queria saber se teve alguma coisa além disso, né? Eu acho que esses trabalhos nos ensinam muito e nos ajudam muito na prática diária. Eu, por exemplo, né, eu tive um brechó antes de começar a advogar e foi ali que eu vi que eu tinha um jeito para vender, que eu era desinibida nesse ponto. E foi isso que virou a chave na minha cabeça para eu começar a advogar. Como que foi para você? Então, eu trabalhei na área da beleza desde meus 14 anos, né? Então, eu trabalhei como maquiadora, né? Comecei com 14 para 15 e trabalhei nesse ramo até me formar. E ministrei muito curso, né? Eu era instrutora de maquiagem, né? Então, como você disse, né? Esse contato com o público, esse período que eu trabalhei em salão de beleza, me ajudou muito, porque hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Quando a gente começa a advogar, né? A gente tem que ter um manejo com o cliente, né? A forma de receber o cliente no escritório, né? Conversar, saber ouvir, e essa parte que eu trabalhei com o público me ajudou muito. Então, eu acredito que se eu não tivesse trabalhado, eu seria um pouco mais retraída, né? Nesse ponto. E a parte de vendas também, né? Porque eu vendia, né? Divulgava meus cursos na internet. Então, isso me ajudou 90%. Que maravilhosa! Caraca! Eu comecei a ministrar curso de maquiagem. Na época da faculdade eu dava curso, né? Então, já dei curso em instituto, né? Com turmas.
E dava também curso particular, né? Individual. Caraca. Hoje em dia, né? Falando ainda nessa linha de profissões, eu tenho dizem que é veia empreendedora, né? Eu sempre quero estar inovando e fazendo coisas novas, né? Então, eu advogo atualmente, né? E tenho uma loja virtual, né? De roupa feminina. Então, assim, eu sempre quero fazer coisas diferentes, né? Que não me deixam muito refém de uma profissão só. Isso é muito legal. E eu acho que tem muito essa questão da veia empreendedora mesmo. Sabe? Eu acho que até esse podcast representa isso. Porque eu também tenho essa veia empreendedora. Eu sempre penso além da advocacia, sabe? E eu acho isso ótimo. É muito importante, né? Mas voltando para a advocacia, nesse seu início de carreira, me diz o que você mais gosta. Acredito que não seja muito difícil, pelo visto você gosta muito do que você faz. E o que você mais odeia? Na advocacia, a parte que eu mais gosto é atendimento ao cliente. Eu gosto de contato com o cliente. Tanto que quando eu vou fazer atendimento online, né, virtual, não tem a mesma emoção. Então, eu gosto muito de atendimento ao cliente. Eu fico... eu acho que é adrenalina. Quando eu termino um atendimento, né, é uma sensação muito boa. E a parte que eu menos gosto na advocacia, não falando mal de outros advogados, mas é o egoísmo, né, da classe. Né? A classe da advocacia é um meio egoísta, né? Os advogados não costumam se ajudar tanto. E eu não tinha essa percepção, né, antes de começar a advogar. Mas isso é a única coisa, assim, que me chateia um pouco. A gente precisa falar sobre isso, né? Principalmente para quem está chegando, porque a gente entra com uma cabeça e depois você vê que não é assim. E eu acho que é isso que me incomoda mais, assim. Ter que ver tantas pessoas querendo atrapalhar outras pessoas. Sim, a gente é muito desunido mesmo. Quando as pessoas falam isso pra gente, né, antes, a gente não acha que é tanto, não. Uhum. Eu também não acreditava, mas o negócio é feio demais. É quase um querendo comer o outro, gente. Isso. Em outras palavras, né? Isso chega a dar uma desanimada, né? E falando em desanimada, eu falo que eu uso da desistência aqui como forma de resistência, sabe? Eu confesso que em alguns determinados momentos eu penso em desistir. Você já pensou em largar da advocacia? E como que você recupera suas forças? O que te faz permanecer? Já pensei em desistir inúmeras vezes. Eu acho que antes de eu falar os motivos que já me fizeram pensar em desistir, eu quero falar pro pessoal que pensar em desistir é normal, né? A gente tem que pensar primeiro assim. Não é coisa do outro mundo a gente pensar em desistir. Na linha do que eu falei na última pergunta, sobre essa desigualdade na classe, né? A última vez, né? Vou pegar pela última vez, que tem uns 2 meses, que eu pensei em desistir, foi que eu fui fazer uma audiência, né? Com um advogado mais velho, aqui da nossa comarca, e ele foi extremamente grosso, ele fez um show na audiência, né? E a gente teve uma sentença muito desfavorável, né? Que é outro ponto que a gente precisa falar, que vão ter sentenças desfavoráveis. Então, esse caso me fez pensar muito em desistir e de pensar se era realmente o lugar que eu queria estar, né? Justamente pela forma que eu fui tratada nessa audiência, né? Então, foi a última vez que me fez pensar em desistir. E quando eu penso em coisas que me fazem não desistir, é o propósito primeiro, né? Eu sempre falo muito sobre propósito, porque não tem justificativa melhor do que você acordar todos os dias, poder fazer o que você gosta todos os dias. E isso dá força pra gente não desistir. E é engraçado que sempre que eu tô meio desanimada, meio borocochô, eu lembro de uma cliente que eu fiz um requerimento de medicamento de alto custo para ela. Era uma ação nova para mim, eu nunca tinha feito, né? Foi na Justiça Federal. E o dia que eu consegui os medicamentos dela, foi um dia que eu chorei na advocacia, né? Eu chorei junto com a cliente, né? Quando chegou as caixas.
Então, quando eu lembro dessa cliente, imediatamente eu penso que tem muitas pessoas que precisam do nosso trabalho. Então, a gente não pode desistir assim, não. Eu digo isso pra mim sempre, sabe? Mas eu confesso que esse podcast nasceu da desistência, sabe? De escutar outras pessoas pra não me fazer desistir. Que legal. A advocacia autônoma, principalmente, sabe, Fabi? A advocacia autônoma, ela é muito desafiadora. E tudo depende de nós mesmos, né? Quando a gente é autônomo. A gente tem que fazer gestão de tempo, a gestão financeira, né? Saber lidar com tudo isso, né? Atendimento, peticionamento, audiência, agenda, dar conta de viver além da advocacia, né? Porque muitas vezes a gente se pega muito dentro da profissão e percebe que a gente não está vivendo além disso. Então, a gente fica sobrecarregada, né? Então, desistir passa muito na nossa cabeça, né? A advocacia autônoma, ela é bonita por um lado, porque a gente consegue uma agenda mais flexível quando a gente quer, né? Mas, ao mesmo tempo, ela nos cobra muito, né? A gente é nosso patrão todo dia, né? Sim, e se você for uma pessoa que tem a tendência já a ser muito crítica, se cobrar muito, né? Realmente a dedicação fica quase exclusiva, né? E uma grande dor minha na advocacia é o que você falou aí, que tem sido muito financeiro, sabe? Eu confesso que o judiciário, assim, tem sido o menor dos meus problemas. Uma coisa que eu não sabia. Eu falei assim, eu pensava, né? Sei lá, os juízes vão me irritar, os promotores vão me irritar. Mas não, o judiciário tem sido o menor dos meus problemas. O que mais me chateia são os clientes inadimplentes que não pagam no dia combinado, pagam quando querem, o que querem. Eu queria dicas para esses casos em específico. Bom, eu trabalho da seguinte forma, né? Eu acho que cada escritório, ele funciona de uma maneira, né? Eu coloco da seguinte maneira, né? Eu faço um contrato com os meus clientes, né? Nesse contrato, eu coloco cláusula de desistência, né? De atraso, né? De multa de atraso. Nem sempre funciona, porque tem cliente que não tem medo, não. E trabalho mediante entrada, né? Em questão de... A precificação em si, né? É uma coisa que dá medo na gente, né? Então, eu nunca... Se eu cobro um valor X para fazer um trabalho, eu calculo a complexidade do trabalho e o tempo que eu vou demandar naquela ação, né? Porque as ações processuais, né, elas levam anos, né? Então, assim, você tem que calcular isso também. E quando o cliente me pede desconto, eu não faço desconto, assim, para todo cliente, não. Se for um cliente que já é cliente do escritório, eu faço desconto. Se ele é um cliente que veio indicado por outro cliente, eu faço um desconto, não abaixo muito no valor também, não. E eu abuso de parcela. Eu não me incomodo em parcelar, né? Porque eu prefiro que o cliente me pague de 12, 15 vezes do que eu diminuir o valor. Tanto que quando o cliente me pede mais desconto, né? Assim, você poderia fazer por abaixar um pouquinho e tudo mais, eu falo, não, eu não posso diminuir meu valor porque esse é o mínimo que eu posso cobrar. Mesmo que ele não seja o mínimo que eu posso cobrar, eu falo isso para o cliente porque senão ele não valoriza o nosso trabalho, né? Mas em questão de atraso de parcela, isso acontece, né? E tem gente que não liga de pagar multa de atraso, não. Dá vontade de chorar. É complicado. Se tiver algum cliente aí me escutando. Mas é bom que se os clientes estiverem ouvindo, né? Conscientizam, né? Sim, gente, porque é complicado. A gente espera dia 10, não é dia 11. É o que eu falo com o cliente. E a gente programa nossas contas, né? De acordo com os boletos dos clientes, né? Não, e, gente, vou contar um caso pra você. Teve um cliente que eu cobrei ele, né? E ele perguntou se eu tava passando fome. Gente, que absurdo. Juro pra você. Ele perguntou se você tá passando fome. Eu falei, gente, não é questão de passar fome. A gente combinou, combinado. É o justo, né? É o justo. Eu fiz o meu trabalho, você combinou as parcelas. Você comprometeu a pagar, né? Não há o que se discutir. Mas assim, a gente se depara com cada coisa na advocacia. Se a gente contar, o povo não acredita. Tem que ser muito bem humorado, né? Tem. Mas tem dia que a gente perde um pouco a paciência, né?
Geralmente, quando é um cliente que me tira a paciência, porque a gente sempre tem aquele cliente que ele testa a paciência, né? Eu tento não responder ele na hora, porque senão eu vou ser grossa. Então, eu espero passar um dia, 2, para poder responder. Porque, às vezes, o cliente tem essa... Não falando só da inadimplência, né? Mas falando assim eu paguei e eu quero que você me responda a hora que eu quiser. Tem cliente assim. Então, eu espero o ranço passar, né? Para poder responder com mais educação. Porque se eu for responder na hora que o cliente me trata mal, não vai ser legal. Deixa baixar a poeira, assim, né? Isso. Mas tem cliente que a gente precisa demitir, né? E aí eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas se assustam quando a gente fala que demite cliente. O demitir cliente é quando você vê, eu no meu caso demito cliente. Quando ele não me respeita, né? Como eu falei antes, ele acha que ele tá pagando, ele pode me tratar da forma que ele gosta, que ele acha certo. E quando o cliente te contrata e tira dúvidas em outro advogado. Aí eu prefiro não fazer o trabalho até o final. Com certeza, com certeza. É uma falta de respeito, né? E tá tudo bem demitir cliente, gente. Mas tem muita gente que aguenta alguns clientes até a gota d'água e não suporta ver a cara do cliente, mas não manda ele embora. E voltando mais para as dicas, para quem está começando hoje ou para quem quer começar, para quem pensa em advogar, mas não sabe o que vem pela frente, porque realmente é muito difícil saber o que vem pela frente. Eu queria mais 3 dicas principais para jovem advocacia. Eu vou dar 3 dicas que eu acho que ninguém me deu, né? Então, eu sempre gosto de, vamos dizer que é limpar o caminho, né? Dos que estão chegando com coisas que eu quebrei a cara lá atrás. A primeira de todas, né, são dicas que eu apliquei e tem dado certo. Marketing é o primeiro. Não desconfie do marketing, não tenha preconceito com o marketing, porque a nossa profissão ela é muito limitada em questão de propaganda. E então, se a gente não se mostrar, a gente não vai ser lembrado nem contratado, né? Então, invista na produção de conteúdo, invista no digital, porque hoje em dia eu posso falar que a minha advocacia, né, a minha carreira, ela se deve muito, muito à produção de conteúdo. Primeiro, porque eu era de uma área totalmente diferente da jurídica, né, da jurídica. Não tinha nenhum parente advogado que pudesse me inserir no mercado de trabalho. Então, o marketing me ajudou muito, muito. Se o meu nome é pronunciado em alguns lugares, se a pessoa lembra que eu sou advogada, é por conta da internet. O segundo, né, valorize o seu trabalho, né? Não tenha medo de cobrar, não cobre barato, né? Quando eu digo barato, é o que não é o justo, porque os processos demandam tempo, demanda anos, né? Você vai ficar com aquele cliente com você por um tempo, então valorize o seu trabalho. Não tenha medo de cobrar o correto. E a terceira, trate a sua advocacia como uma empresa, mesmo que você esteja sozinho, né? A advocacia é o produto, né, que você tem na sua empresa, e a marca dessa empresa, desse produto, é o seu nome. Então, trate o seu nome como uma marca. Acho que as 3, assim, que eu acho que ajudam muito a começar com um posicionamento diferente. Quando eu comecei a advogar, uma das advogadas que eu comecei a seguir, assim, fervorosamente foi você, sabe? Que honra! Sim, sim. Tem outros nomes por aí, mas principalmente, Fabi, porque você traz uma advocacia real e eu me identifico com isso. Não sei se você vai concordar comigo, mas acho que tem muita gente aí produzindo conteúdo, advogados e advogadas, mas que eu não me identifico, sabe? Que parece uma realidade muito distante. Ou uma realidade que não existe, né? Isso, uma realidade que não existe, então não é aplicável, sabe? A minha realidade. E isso faz a pessoa desistir. Quando a pessoa segue perfis assim, né? Tende ela a desistir mais do que o comum, né? Porque parece que quando você segue uma pessoa que prega uma advocacia
muito longe da sua realidade, porque é muito status, é muito carro, relógio, celular de marca, com muita rapidez, né? Que o retorno ele não é tão rápido na advocacia, assim como não é para outras áreas, né? Isso assusta. Então, para quem assiste você ali nas redes sociais, quando você traz essa advocacia ostentadora, né? Vamos falar essa palavra, né? Que é uma ostentação fora do limite. As pessoas que estão iniciando acham que o problema são elas. Se fulano formou junto comigo, por que ela já tem isso, aquilo e eu não? Então tem alguma coisa errada comigo. As pessoas começam a duvidar de si mesmas, né? Então nisso, e nessa parte que você falou da advocacia real, eu prego isso no meu Instagram, né? Desde o primeiro dia que eu quis começar a criar conteúdo, né? Para mostrar, né, a rotina, eu gosto muito de mostrar a realidade. Ela não é fácil, ela não é linda todos os dias, mas é aquilo ali que acontece, né? Gostaria muito de mostrar muito mais, né? Mas a advocacia real, ela é bonita, mas ela é dura. Então, eu fico muito feliz, né, de você se inspirar, né, no perfil e de alguma forma eu conseguir te ajudar, né? Sem nem saber. Sim, sim. E o legal do produzir conteúdo é isso, né? Às vezes a gente não sabe em quem a gente está tocando. Não, é muita responsabilidade, né? Sim, sim, muita. O que a gente coloca aí, a gente está propagando, né? Então, tem que saber direitinho o que a gente está plantando, né? É, Mas falando em Instagram, eu tenho uma dúvida. É possível captar clientes pelo Instagram? é possível. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. É possível. Hoje em dia, 70% dos meus clientes vieram no Instagram. Não são necessariamente clientes que me seguem no Instagram, mas que um parente segue, uma filha segue, tipo a mãe, ou o primo segue e me indicou. Mas você consegue sim, né, reverter seguidores em clientes, sim. Claro, com uma produção de conteúdo intencional, né? Que eu sempre falo. Não adianta a pessoa, querer produzir conteúdo e só postar a foto na foto do fórum, né? Quando eu falo isso, às vezes a pessoa me olha assim, de rabo de olho, mas é porque quando eu falo a produção de conteúdo intencional, é porque quando a gente pega para produzir o conteúdo, ele é a extensão do nosso trabalho. Ele não é uma diversão, né? Eu tirar foto só na porta do fórum e desaparecer e aparecer depois de 15 dias postando a foto do meu notebook, isso não é uma produção de conteúdo intencional. Então ela não costuma reverter o cliente, o seguidor em cliente. Ela tem que ser constante, né? Que a gente conquista o cliente na internet pelo cansaço. De tanto que você fala que você é advogado, eu advogo no escritório e tal, a pessoa, ela fica com aquilo na cabeça. Então, quando uma pessoa perguntar assim, tô precisando de um advogado na cidade tal, ele vai lembrar do seu nome, por conta dessa produção de conteúdo constante. Legal, legal. Eu concordo com você. Eu acho que a produção de conteúdo banalizou um pouco do marketing jurídico. Muito. As pessoas acham que, primeiro que tem muito preconceito, né? Da produção de conteúdo. Eu não sei se você já passou por isso. Advogados mais velhos têm muito preconceito com a gente que está na internet. Já tive alguns episódios aqui em Barbacena, tá? De advogados nem tão antigos assim, sabe? Mas que não têm esse costume de estar no digital. E já publicaram coisas falando mal de advogado, né? Aí eles costumam chamar a gente de advogado de Instagram, tá? E já fui atacada, assim, não vou ser atacada, né? Não acho que é uma palavra muito forte. Mas já foram direcionadas palavras para mim, né? Tratando a pessoa que produz conteúdo como o advogado que não tem cliente. E hoje em dia, eu acho que já teve épocas que eu deixei passar, não discuti. Mas hoje em dia, quando a pessoa fala isso diretamente para mim, ou eu vejo, eu rebato. Porque para você ser advogado e ser advogado de Instagram, né, entre aspas, você tem que ter muito planejamento, muita organização. Então, não é uma coisa que eu deixe as pessoas me menosprezar, né? Por conta disso, não. Né? E a gente tem que colocar isso na cabeça. É um trabalho, é a sua imagem que você está divulgando, né? O seu trabalho. Então,
tem que ser de forma responsável e real, né? É o principal. Eu acho que o novo assusta. Muito. E além do Instagram? Indicação de clientes que já foram meus clientes. Os primeiros clientes, né? Eu acho que é importante, já que a gente vai falar de cliente, eu acho que o melhor é a gente começar falando de onde vêm os primeiros clientes. Os primeiros clientes sempre vai ser do círculo de convivência nosso. Ou amigo, ou família de amigo, né? Os primeiros foram esses. Segundo, vem os do Instagram, né? Da rede social. Eu falo Instagram porque eu estou mais ativa no Instagram, mas tem Facebook, depende muito do cliente que você quer atingir. E depois que você tem o cliente, né, vindo desses 2 pontos, você precisa fidelizar o cliente. Quando você fideliza o cliente, ele volta e ele te indica. Eu acho que o melhor cliente é aquele que te indica para todo mundo. Eu adoro esse cliente. Acho que é o melhor. Eu também adoro. E sempre tem um cliente que te indica para todo mundo, né? Mesmo não sendo sua área, ele tá lá te indicando. Não, eu acho que é uma sensação muito boa, eu acho, que a gente tem também, é quando o cliente volta. Quando você fez um trabalho pro cliente e ele volta com outra demanda diferente. Aí você fala, gente, eu realmente fiz um negócio direito. Você pensa assim, ele gostou de mim. A gente fica com um orgulho, né? Dá um orgulho mesmo. Bom, vamos falar de sonhos? Vamos. Você sonha com um próximo nível na sua profissão? Você acha possível? Onde que você quer chegar? Nossa, pergunta difícil. Então, é verdade, às vezes eu sento assim, gente, e fico pensando que hoje em dia, né, eu tenho 3 anos e meio de carreira, né? Vou fazer 4. E eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje. É pouco. Mas para mim, antes de eu começar, eu achava que eu não ia ter nem 1% disso. A gente duvida muito da gente, né? E eu lembro antes de eu começar a advogar, que eu comecei a seguir perfis, né, na internet, e eu estava estudando para a OAB ainda, e eu falava assim que eu queria ser uma advogada palestrante. E eu ficava com aquilo assim, eu acho tão chique aquelas advogadas que elas saem palestrando pelo mundo, né? Então, eu acho que o próximo passo na minha carreira é eu concretizar, né? Esse ir palestrar em outros lugares. Eu já comecei, né? Já fiz algumas palestras, mas ainda imagino em outros lugares, assim, conhecendo pessoas que eu já conheço virtualmente, né? Mas esse é um dos meus sonhos ainda que está começando a sair do papel, mas ainda não saiu. E um é ter um escritório meu, né? Sozinha. Não, eu não falo sozinha porque eu acho muito ruim a gente advogar sozinha, né? Eu acredito que eu não vou estar sozinha, né? Mas é das coisas que pulsa assim no meu coração agora, né? Nossos sonhos, né, eles vão mudando com o tempo, né? Eu acho isso engraçado que a gente sonha uma coisa, passa um tempo aquilo já não faz muito parte da gente, né? Então, eu acho que os mais próximos que eu penso, assim, são esses. Bom, tá finalizando. Tava tão bom, eu adoro bater um papinho. Sim, temos muito a falar. Se deixar, a gente fica aqui 1 hora, mas eu não vou deixar a gente falar tanto, gente. Vou explicar o motivo. Como eu ainda não sei como que vai ser a parte de edição desse podcast, eu não sei o tamanho do trabalho que eu vou ter, eu vou fazer uma conversinha mais enxuta para eu experimentar ali, ver como é que vai ser. Não sei quantas horas de edição eu vou ter, né? Enfim. Mas como última pergunta, que eu acho bem interessante para a gente finalizar, você acha que ainda há espaço na advocacia para os novos advogados? Tamanha esse tanto de formandos de direito que tem aí? Gente, eu fico aterrorizada quando as pessoas falam assim, não pode abrir mais turno de direito, não, porque tem muito advogado no mundo. Eu fico assim, gente, não fala isso, não. Primeiro, né? Tem muitas pessoas no mundo, né? Vamos pegar por esse ponto. E sempre tem cliente para todo mundo. A gente não dá conta de pegar todos os clientes para a gente. A gente não dá conta de pegar todas as demandas. Ninguém é bom em tudo, né? Então, a gente vai ter parcerias, então esses clientes vão ter essa rotatividade. Então, tem cliente para todo mundo, sim, tem espaço. A advocacia está saturada de advogado ruim.
Advogado que trata a advocacia como qualquer coisa, né? Não dá aquela valorizada que precisa ter. Se a gente se propôs a executar esse trabalho, qualquer trabalho que seja, que a gente faça com o máximo de amor e dedicação que a gente conseguir. A partir do momento que a gente percebe que aquilo não está fazendo bem e que aquilo não é para mim, dá espaço para quem está vindo para fazer o negócio direito. Vamos falar assim. Então, eu acho que tem espaço, sim. Não são todos os formandos que vão ser advogados, não são todos os formandos que continuam na carreira, né? A gente pega por base a nossa turma, né? E tem pessoas que depois que formaram descobrindo que o direito não é a área dela e foi para outro ramo diferente. Então, não se assuste com o tamanho de faculdades e o número de formandos, não. Eu acredito que tem espaço, e tem espaço para a gente que faz o diferencial. Sim. E às vezes a pessoa não precisa de um advogado, ela precisa de você. Isso, Eu penso exatamente. assim. Ela precisa da sua escuta, do seu jeitinho, do seu modo de trabalho. Porque cada advogado vai ser de um jeito, né? Vai ter um jeito de falar que vai encantar mais a pessoa. A pessoa vai te contratar, não é por conta de você ser advogado, vai ser por conta de você ser você. Isso é o diferencial, né? Eu acho que é a experiência do cliente, né? Hoje em dia, em todos os lugares que a gente frequenta, e todo o trabalho que a gente procura, o que vai fazer a gente fechar ou não é a experiência do cliente, né? Se é o diferencial. Então, por isso que eu falo, seja o oposto, seja o que está fora da curva, o que trata o cliente como o problema dele como se fosse seu. Porque às vezes muito cliente chega na nossa mesa, né, na nossa frente e fala, eu fui em outro advogado, mas ele mal me respondeu. Ele nem queria me ouvir. Então o problema está aí. Exatamente. Engraçado que eu escutei na faculdade, eu não sei se você escutou, que a gente não podia se envolver nas demandas. Eu vou totalmente ao contrário, eu me envolvo completamente. Ah, já virei amiga de cliente minha. Exatamente, eu me envolvo, eu choro, eu fico pensando, eu perco o sono, eu tenho até que tratar isso com a psicóloga, mas assim... Eu acho que a gente tem que ter uma limitação, sabe? Já teve um caso meu, né, que eu estava me envolvendo demais. E isso começou realmente a me fazer mal. Eu sonhava com o processo da cliente, eu sonhava que ela estava perdendo a guarda do filho dela, e eu comecei a não dormir. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que ter um bom convívio, uma boa relação com o cliente, mas não trazer o problema dele para dentro da nossa casa. Quando eu falo assim, é pro travesseiro, né? Na hora de dormir, ficar pensando muito no problema, né? Agora, pensar nas soluções daquele caso, fora do ambiente de trabalho, é inevitável, né? Eu acho que a gente não fazer isso é muito difícil. Verdade. Eu acho que todo mundo com as profissões que, né, são causas mais difíceis, né? Um médico, por exemplo, se envolve mesmo, né? É muito difícil não se envolver nem um pouquinho, né? Somos humanos, né? Exatamente. A pessoa que não liga, tem um problema é com ela. Bom, vou finalizar. Eu adorei. Nossa, que delícia! Eu adorei. Gostei muito. E eu acho que depois disso a gente pode marcar até uma live. Pra gente continuar o assunto, pra quem quiser ouvir mais, né? Eu concordo e eu acho que poucas pessoas falam sobre esse assunto. Eu sinto falta de pessoas falando desse assunto de forma real. Não como esses gurus de internet têm propagado por aí. É um apoio, né? Os problemas que realmente a gente vai enfrentar, né? E quem tá chegando agora também não tem como fugir muito, né? Mas o que a gente puder facilitar para quem tá chegando, a gente tá aí para facilitar. Sim, isso. Fabiola, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom te ter aqui. E Até a próxima. vai ser um viu? sucesso, eu tenho certeza. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau. Voltei, a Ana do Microfone Bom. Muito obrigada se você chegou até aqui. Inclusive, eu acho que essa questão do microfone não ter dado certo, ou seja, essa tecnologia que eu possuía estar limitada, fala muito sobre os limites que encontramos no dia a dia da nossa profissão, né? E precisamos contornar. Lembrando, galera, que todos os convidados vão dispor do seu precioso tempo, tudo que temos, para vir aqui compartilhar sabedoria e conhecimento de forma gratuita.
da mesma forma que eu estou aqui. Então, se possível, apoie esse podcast, tá bom? Compartilhe, curta. Isso é muito importante. Os episódios estarão disponíveis aqui no Spotify e já me segue aqui para não perder nada. No Instagram, eu estou como @anacarolina.nrodrigues. E se você quiser ler um pouco mais do que eu escrevo, acesse anarodriguesadv.com.br. Lembre-se de curtir e compartilhar com os amigos, beleza? Até breve, galera. Beijo, beijo!